Olha, eu conheci o programa de Direitos Humanos quando eu ainda estava na graduação. Durante alguns anos ele ficou ali na faculdade de Direito, depois ele foi para o CAD, e foi perceptível assim ver o quanto esse programa de pós ele cresceu durante os últimos anos. Na época eu não compreendia muito bem, né, o funcionamento de um programa de pós, não tinha tanta intimidade assim com o assunto, com a pauta, mas já era perceptível que era um programa que fazia muitos eventos, que organizava várias palestras, que também tinha lançamentos de livros, e já ali para o final da minha graduação, eu tinha já a percepção de que eu queria seguir uma carreira acadêmica, que eu gostaria de fazer um mestrado, e aqui no nosso estado e no Centro-Oeste como um todo existem poucos programas de pós que são na área do direito. O programa interdisciplinar em direitos humanos me chamou muita atenção, porque eu percebi que esse era um ambiente onde o debate ele era mais rico, ele era mais plural, ele era mais diversificado, as temáticas das linhas de pesquisa elas eram mais abrangentes, existiam mais possibilidades de discussão temática e principalmente dentro do tema em que eu gosto de pesquisar, gosto de debater, que é um tema que não é circunscrito à área do direito, pelo contrário, é um tema que extrapola essa área de conhecimento e que conversa muito mais com a filosofia política, com a ciência política, com os direitos humanos enquanto área de conhecimento. Então, acho que existir um programa como esse, um programa que é interdisciplinar, é algo muito rico, tanto para alunos quanto para professores, porque permite que a gente tenha um nível de troca de conhecimento que é muito abrangente. Bem, em 2009, eu e outros professores fomos a um encontro nacional de pós-graduação em Direitos Humanos em Belém do Pará. Isso foi em 2009. E na volta de uma sessão para o hotel, eu acabei dividindo um táxi com uma pessoa que eu não conhecia e na conversa eu descobri que ela era a responsável pela Fundação Ford no Brasil. Eu perguntei o que a Fundação Ford fazia aqui, ela disse que financiava programas de pós-graduação, entre outras atividades. E então coincidiu da gente estar começando a pensar, não é, no projeto para um programa de mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos. Perguntei se ela não poderia nos ajudar com algum valor. E ela disse que sim. Quando eu voltei, conversei com o Ricardo, professor Ricardo então ligou para ela e conseguimos $1.000, que foi o recurso inicial do programa de pós-graduação em Direitos Humanos. Isso foi algo muito bom. Programa, o PDH, Programa de Direitos Humanos, era um programa de extensão. E a universidade, no ano de 2010, muda a sua estrutura de regulamentos e permite a criação de núcleos, que são núcleos de pesquisa e extensão. Então, naquele momento, a gente cria um núcleo de pesquisa, ensino e extensão, perdão, né? Núcleo de pesquisa, ensino e extensão em direitos humanos. E dentro do núcleo que nos viabiliza a criação dos programas de pós-graduação estrito sensu. Antes a gente podia trabalhar com pós-graduação lato sensu, ou seja, especializações, mas não com pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado.
Tem uma outra coisa que eu acho aí da minha experiência que para mim impactou foi a nossa participação também em editais de formação de professores. E a gente ganhou um edital, mais de R$1 milhão, para a gente fazer formação com professores no estado, num curso de especialização que era Educação para a Diversidade e Cidadania, que nós tivemos 70 alunos em 10 polos. Então, a gente tinha 700 alunos esparramados no estado e a gente conseguiu formar por volta de 400 na modalidade AD, né? Então, foi um dos editais esse. A gente já tinha o espaço, a gente já tinha equipamentos. Então, esse edital foi muito importante, inclusive para a gente formar e agregar pessoas, agregar professores, técnicos e pessoas da universidade, que depois nos deu um cacife para propor o mestrado. Essa especialização foi muito importante. É claro que não foi só ela que cacifou para o mestrado. A professora Helena fez um longo trabalho junto com a Fundação Ford, assim, então, mas a gente teve algumas atividades que foram muito base para que se configurasse depois um programa de direitos humanos, um programa de pós-graduação, porque antes ele era um programa de extensão. Aí de vários editais que a gente ganhou, trabalhou, a gente conseguiu cacifar os professores, o próprio núcleo, né, para ter condições de propor um mestrado, um programa de pós-graduação. E aí a gente já está com doutorado, né? A primeira turma de mestrado começou em 2012, né? Eu faço parte do quadro docente, e a primeira turma de doutorado surgiu em 2019, né? Então, hoje o NDH é uma entidade de ensino, pesquisa e extensão, né, em direitos humanos, e ela, por sua história, por sua tradição, ela é referência no país como um órgão, né, importante, né, no ensino, na pesquisa, na extensão em direitos humanos, numa perspectiva interdisciplinar. Eu cheguei no programa de direitos humanos aqui após fazer o mestrado lá na Performance. Então, a minha vida acadêmica começou na Intercultural. Eu sou da primeira turma, de 2007. Me formei em 2011, porque eu sou da primeira turma dos professores da escola do meu povo. E após a licenciatura eu fiz a especialização também no Núcleo Tacna-Racan e depois eu fiz o mestrado lá no Performance. Então, assim que eu terminei o mestrado, eu retornei para a comunidade e tentei o doutorado aqui nos Direitos Humanos. E a minha vida aqui no Direitos Humanos, nesse programa, fez toda uma diferença, porque após eu sair da Intercultural, que é um curso específico para professores indígenas, e chegar no mestrado, onde eu era a única indígena, e aí eu fui, de fato, entender como que é a universidade, o quanto a gente ainda precisa trabalhar, envolver e estar mais aberta aos grupos minoritários que estão chegando nas universidades. Então foi um choque de realidade muito grande para mim. Então foi uma época muito, muito sofrida. Até porque também nós mulheres indígenas, quando a gente sai da comunidade para enfrentar esse outro mundo aqui fora, é porque na comunidade a gente já está no limite. Então, a minha vida pessoal também não estava bacana. Estava saindo de um divórcio, com 3 filhos, mãe solo. Então, se eu não tivesse tido esse acolhimento aqui no núcleo, se eu não tivesse sido tratada como humana e sido reconhecida na diferença que eu sou, com certeza hoje eu não estaria aqui. Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, eu sou muito grata à professora que era minha orientadora, a coordenadora do núcleo na época, que era a Helena, né? E agora, depois, o Heitor também, porque a gente sabe que a universidade tem muita burocracia, mas as pessoas aqui desse programa, elas
conseguiram fazer a diferença mesmo com tanta burocracia. Nós oferecemos em 2014 e 2017 2 turmas da especialização em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania, que resultaram na formação de 191 especialistas, entre educadores e profissionais que atuam na área cultural, bem como originaram 4 publicações. O curso atendeu a 11 polos de ensino nos municípios goianos e teve como meta colocar em discussão os aspectos históricos, sociais e as políticas voltadas para o patrimônio cultural, com perspectiva nos direitos humanos culturais. Eu considero toda essa trajetória como uma trajetória, né, muito promissora, né, muito frutífera e muito construtiva, né, na qual nós conseguimos formar, né, centenas de pessoas, né, em cursos de capacitação. Tá? Então nós temos aí um pé muito forte, né, nessa articulação interdisciplinar, tá? Promovendo debates interessantes em temas, né, muito abrangentes, né, e são temas muito variados que contemplam desde as questões de lutas, né, antirracista, de lutas sociais importantes, né, no campo digital ou no campo da rua ou das redes, né. Tudo isso daí tem um leque de atuação muito abrangente, né? Nós temos pesquisadores e professores, né? E também técnicos de várias áreas do conhecimento, tá? Eu acho que a grande massa, né, que fortalece todas essas ações é a perspectiva interdisciplinar, né? Nós temos pesquisadores de todas as áreas do conhecimento e isso daí nos liga muito fortemente, né, em torno de uma causa comum, que é a luta pelos direitos humanos. Existem algumas dificuldades em fazer uma pós em um programa interdisciplinar, porque ainda hoje existem muitos concursos que fazem a exigência de que a área da graduação e do doutorado sejam na área circunscrita do concurso, mas ainda assim eu acho que é algo que vale muito a pena. Esse é um programa que tem professores muito qualificados, pesquisas muito interessantes, que tem hoje um corpo docente que dialoga com pesquisas nacionais, que consegue disputar de frente com grandes universidades do Brasil, editais federais, editais de ministérios. Então, acho que hoje a gente pode dizer que a gente está num programa que realmente está entre os melhores da nossa universidade, sem dúvida, e entre um dos melhores do nosso país, especialmente quando a gente fala da temática de direitos humanos. É também desta época a nossa participação na Rede FEIAL e no Consórcio Latino-Americano de Pós-Graduações em Direitos Humanos. São 2 grupos internacionais da América Latina. A Rede FEIAL é Rede de Formadores e Educadores em Educação Intercultural da América Latina, e o Consórcio, né, Latino-Americano de Pós-Graduações em Direitos Humanos. São 2 grupos que trabalham com direitos humanos, com grupos diferentes. O grupo da Rede FEIAL são formadores interculturais, tem um forte vínculo com a academia, mas também com os povos originários de toda a América Latina. E o grupo do consórcio é um grupo de pós-graduações em direitos humanos. Então, são 2 grupos diferentes com os quais a gente tem uma interlocução já antiga, né? Quer dizer, desde por volta de 2010, mais ou menos, né? Então, esses 2 grupos são grupos com os quais a gente dialoga e que, de alguma maneira, consolidam tanto o nosso núcleo quanto o nosso programa. A Latin American Human Rights Studies é a revista do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. É um programa de pós-graduação que oferta mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direitos Humanos. A nossa revista publica principalmente artigos científicos, mas também resenhas, traduções e entrevistas de caráter científico. Eu diria que a revista
tem 3 características principais. A primeira é que é uma revista a respeito dos direitos humanos, portanto, esse é o objeto da revista. Segundo, que a revista é interdisciplinar. Isso significa que o fenômeno direitos humanos é analisado cientificamente nos textos da revista a partir de mais de uma área do conhecimento. E, por fim, em terceiro lugar, a revista é multilingüe. Nós publicamos textos em português, espanhol, inglês, italiano e francês. A revista foi fundada em 2021 por mim, professor Heitor Palharo, que continua trabalhando como editor-chefe. Então, eu diria, em geral, que a revista se caracteriza por uma abertura muito grande. Abertura que se expressa do ponto de vista temático, do ponto de vista de áreas do conhecimento, pela interdisciplinaridade, e do ponto de vista linguístico. Isso tem como resultado uma revista cujo trabalho de editoração científica é feito a partir da América Latina, porém aberto para o mundo, porque estamos cientes de que o fenômeno direitos humanos não é restrito a um local X ou Y, mas é um fenômeno global. Então, eu digo que a gente que está chegando, a gente está abrindo os trieiros. Então, eu sei que essa representatividade de ser a primeira mulher a fazer um doutorado aqui nesse programa e a primeira mulher do meu povo, do estado de Goiás, a fazer um doutorado aqui na UFG, é um marco histórico, né? Então, eu penso que eu poderia ter feito mais diferença, mas é como eu falei, eu, como mulher indígena, como mãe, o meu maior objetivo era permanecer de pé, permanecer viva, sabe? Porque eu sei que eu também sou exemplo para as outras mulheres. Então, eu preciso vencer, eu preciso mostrar para elas que é possível lutar pelos seus direitos. Então, eu penso que eu tenho, na medida das minhas limitações, eu tenho conseguido isso. E agora que eu estou aqui como a primeira professora indígena aqui na UFG, eu também penso que a gente pode dar prosseguimento e eu quero continuar essa parceria também aqui no Programa de Direitos Humanos, sabe?